Quando o assunto é a escritura do imóvel, quais erros devem ser evitados? Oiê, eu sou a Tainara, eu faço parte da equipe de marketing do grupo SP Imóvel e neste vídeo nós falaremos sobre um assunto que não é tão abordado por aqui, mas que vale a pena sim você dedicar alguns minutos do seu dia para atentar-se a esse assunto, tá? Pois ele é de suma importância e caso ele não esteja aí em dia, bem esclarecido, ou você não tenha essa documentação aí em ordem, ela pode te trazer alguns problemas lá na frente, caso você tenha a pretensão de revender a sua propriedade. Pois bem, do que se trata esse vídeo? Nós falaremos aqui sobre a escritura de imóvel, tá? E quais problemas você pode ter caso você não esteja com ela em dia, tá? Então, como que você pode evitar 3 problemas relacionados à escritura do imóvel? Além disso, nós também mencionaremos por aqui quais documentos são necessários para você conseguir dar entrada nessa documentação, se existe alguma diferença entre a escritura do imóvel e o registro do imóvel e afins, certo? Então é um vídeo realmente informativo que vale a pena você sentar aí, pegar uma aguinha e prestar atenção. E é claro, antes de eu começar, vale a pena reforçar o seguinte, que se você ficar com alguma dúvida, mesmo assistindo todo o conteúdo, você pode se sentir à vontade de colocar aqui nos comentários, porque a gente pode respondê-la, né? Tirar essa sua dúvida através de um próprio comentário ou até mesmo através de um formato de vídeo, né? Vai saber. Ou então uma outra pessoa que passou por algo parecido, ela pode também escrever lá como ela solucionou aquilo e tudo mais, certo? É muito importante essa interação nossa, porque é uma corrente, um vai ajudando o outro, combinado? Pois bem, e pra gente começar, eu vou começar pelo básico, não tem como não começar pelo básico, né? Eu vou falar sobre o que do que se trata a escritura do imóvel. E a escritura do imóvel nada mais é do que um documento jurídico que acaba ali trazendo em forma de documento o registro de um imóvel, né? O registro daquela propriedade. Tá bom, Tainara, parece básico e tudo, mas não ficou muito claro aqui pra mim essa tua explicação, não tem problema. Eu vou te comentar agora 2 dos principais e importantíssimos objetivos, né, funções desse documento. Aí eu acredito que ficará mais lúcido aí na sua cabeça, tá? Esse ponto. Então, o primeiro objetivo é justamente atender os interesses das partes envolvidas nessa negociação. No caso, os compradores e os vendedores. E quando a gente fala de atender os interesses, nada mais é do que você registrar a posse daquele imóvel. E o segundo objetivo é justamente você formalizar tudo aquilo que foi negociado de forma informal durante o processo de compra e venda. Então você vai estar documentando, você vai estar formalizando através de um documento oficial tudo aquilo que foi acordado. E aí você consegue ter a posse devida daquele imóvel passada para o comprador a partir do pagamento, do sinal de compra e tudo mais. E aliás, um ponto importante, por aqui no nosso canal a gente já falou sobre o sinal de compra, a diferença entre o sinal de compra e a entrada do financiamento imobiliário. Então também é um conteúdo super informativo, bem bacana para você e que pode te agregar bastante valor aqui ao assistir este vídeo de agora, tá? Então tá aparecendo aí na sua tela, aqui no cantinho, essa sugestão para você assistir também, combinado? Pois bem, voltando aqui sobre a escritura do imóvel. Além disso, é muito importante que você tenha ciência
de que a partir do momento que você está ali negociando a venda de uma propriedade e que você pagou, né? Você comprador pagou, deu o sinal de compra desse imóvel, você torna-se responsável por todas as obrigações vinculadas a essa propriedade, sendo elas pagamento de imposto ou até mesmo você manter o imóvel em boas condições, principalmente ali tratando-se, né, de vizinhança. Então, manter a calçada em dia para ninguém se machucar, enfim, exemplos, tá? Então, você, comprador, torna-se responsável no ato de pagamento aí desse sinal de compra, dessas negociações. E essa escritura do imóvel acaba formalizando essa tua responsabilidade, tá? Então, vale a pena essa observação para você. Outro ponto também que é importante você ficar atento é que não é necessária cópia dessa documentação, a não ser que sejam mais de 2 proprietários dessa propriedade. Então, caso vocês estão comprando em mais de uma pessoa esse novo imóvel, é necessário, é indicado sim, que vocês tenham cópias desse documento, mas cópias registradas em cartório. Então, vocês fazem essa escritura, assinam, pagam por ela e tudo mais, e depois vocês pagam pelas suas respectivas cópias de acordo com o número de proprietários, caso não sejam casados, enfim, tenham interesses distintos, vamos dizer assim, tá? E aí, falando até sobre taxas, essas taxas elas vão depender da região em que esse cartório, que esse tabelionato encontra-se, tá? Então, depende desses fatores, não existe um valor pré-estabelecido, tá? Vai depender da sua região. E Tainara, existe alguma diferença entre a escritura do imóvel e o registro do imóvel? Sim, existe uma diferença e você vai entender qual é agora. E caso a definição da escritura do imóvel não tenha ficado clara, acredito que eu explicando a diferença entre um e outro ficará mais claro agora para você, tá? Então, a escritura do imóvel, ela basicamente tem a função de você pontuar que aquele imóvel, aquela propriedade, ela tem um proprietário, tá? Então, ela foi vendida, ela está formalizando um processo de compra e venda. Então, essa é a principal função desse documento. Só que ele não transfere totalmente o bem para esse novo proprietário. Você vai entender o porquê agora. Porque é através do registro do imóvel que você oficializa essa transferência, porque no registro do imóvel é onde você tem todo o histórico de vida dessa propriedade, desde a sua construção até aí essa etapa que você está agora, que está repassando para um novo proprietário, tá? Um novo comprador. Então, para ficar mais claro para você, vou te dar um exemplo agora, tá? Vamos supor que eu esteja vendendo meu apartamento para Paula. Então, eu estou vendendo aqui o meu imóvel para Paula. E aí a gente tem que fazer a nossa escritura, a escritura desse imóvel que está formalizando essa venda, esse processo de compra e venda do patrimônio, certo? A partir do momento que foi registrado, que foi documentado, né, através da escritura do imóvel, esse processo de compra e venda, também torna-se necessário a atualização do registro do imóvel. Tem lá a matrícula do imóvel. A partir dali, vai estar documentado que eu, Tainara, que fui a segunda proprietária daquele imóvel, estou repassando, estou vendendo e passando a posse, dando a posse desse imóvel para Paula. Porque eu, Tainara, comprei do João. O João foi o primeiro proprietário. E tudo isso está documentado, está registrado ali no registro do imóvel. Então esse documento ele salva todo aquele histórico para caso ali na frente haja algum problema relacionado a essa propriedade,
seja puxado tudo que já aconteceu desde a sua fase de construção até a atualidade. Então, ó, só para concluir, ficar bem claro aí para você, tá? O fato de você ter a escritura do imóvel não te dá a posse totalmente formalizada dessa propriedade. Ela só ocorrerá a partir do momento em que você realizar a atualização dessa posse através do registro do imóvel, tá? Então, uma coisa não anula a outra, muito pelo contrário. A escritura do imóvel complementa ali o registro do imóvel. E como eu faço para emitir esse documento, essa escritura? Pois bem, é simples, praticamente simples, tá? A partir do momento que você já tem ali uma transação de compra e venda, é só você ir no cartório com alguns documentos, tá? Que eu vou listar para você agora. Então, se você for o comprador, por exemplo, vou dar uma pulada aqui. É interessante, é importante que... Interessante não, é necessário que você tenha em mãos, você comprador, CPF, documento de identidade, caso seja um comprador ou dois ou três, enfim, todos os compradores envolvidos, tá? Certidão de nascimento ou casamento. Então, se você for casado, a certidão de casamento se sobrepõe à de nascimento, tá? É muito importante que ela esteja atualizada, inclusive. Pacto antinupcial registrado, se você for casado, e comprovante de profissão e comprovante de endereço. Então, essa é a lista de documentos para você comprador. Agora, para você que é vendedor, é necessário que você tenha uma cópia autenticada do CPF e documento de identidade dos proprietários do imóvel, caso seja mais do que um proprietário ali registrado. Certidão de nascimento ou de casamento também atualizadas, seguindo aquela mesma linha de raciocínio que eu acabei de comentar com vocês. Pacto antinupcial, se for casado, comprovante de endereço e comprovante de profissão de todos os proprietários e os seus cônjuges, tá? Então, são esses os documentos que vocês, compradores e vendedores, precisarão ter em mãos ali na hora de realizar, de assinar a escritura do imóvel. Bom, com relação aqui aos requisitos, né, para você conseguir ter a escritura do imóvel em mãos, é importante falar também sobre valores, tá? Não tem como eu especificar um valor fixo aqui, porque não existe, tá? Então, assim como eu já comentei aqui ao longo do vídeo, vai depender muito da região em que você se encontra e também ao valor da propriedade que está sendo negociada. Então, tem como base ali o valor venal e o valor negociado dessa propriedade e também a região, tá? Além disso, também é embutida no pagamento dessa escritura algumas taxas que são vinculadas ao serviço do cartório que você está registrando aí esse documento, tá? Então, vai depender muito aí. Então, é óbvio, quanto mais caro for o seu imóvel, mais cara será a escritura do mesmo. E agora, pra gente entrar aqui na parte final do vídeo, vem aquelas informações que você tem que ficar aí, ó, sempre em alerta para evitar problemas lá na frente, tá? Então, eu vou comentar 3 erros que você deve evitar com relação à escritura do imóvel. E o primeiro erro, que também é muito comum, que você pode evitar, e assim, não demanda aí muito conhecimento não, tá? É com relação à conferência dessas documentações. Isso porque existem alguns documentos que eles acabam tendo alguns prazos aí durante o processo de negociação do imóvel, algumas taxas, alguns impostos e tudo mais. Então é muito importante que você sempre esteja conferindo todos os documentos para que você não tenha que pagar alguma multa aí ou que tenha dificuldade para fazer alguma transferência, enfim. Então é muito importante que você fique atento a isso. E a gente também separou aqui uma listinha de alguns documentos que você tem que ficar atento para você não ter problemas lá na frente com relação à escritura, tá? E o primeiro deles é com relação ao certificado de matrícula
da propriedade atualizada. Quando a gente fala atualizada, significa que ela não pode ter ultrapassado 30 dias ali da sua emissão, tá? Além disso também, a certidão negativa de débito tributário municipal, estadual e federal, certificados de emissão de certidões civis e criminais dos tribunais nacionais, federais e trabalhistas, certidão negativa do notário e também o certificado negativo de dívida de condomínio, se for o caso. Então, isso daqui acaba mostrando que você tem que ficar de olho nessas documentações. E caso você tenha identificado alguma irregularidade, aí você tem que acionar esse vendedor com quem você está negociando e já falar, ó, a gente percebeu aqui algumas irregularidades, tudo, então eu não vou pagar meu sinal de compra agora até você consertar tudo isso. Por quê? A partir do momento em que você dá esse sinal de compra e você faz essa escritura do imóvel, você como proprietário também pode estar assumindo a responsabilidade dessas questões. Então é muito importante que você fique de olho. Bom, um erro que é muito comum e que você deve ficar atento para evitá-lo é não pagar todos os impostos, todas as taxas necessárias durante esse processo de compra e venda, tá? E o principal imposto é o ITBI, que é o Imposto de Transferência de Bens e Imóveis. E quando a gente fala até desse imposto aí, dessa obrigação, é importante ressaltar que ele também é calculado de acordo com o valor da propriedade. Então não é o município, ele é um imposto municipal, tá? Então não é o município quem determina quanto deve ser o imposto a ser pago, o valor final, tá? Mas sim um percentual proporcional ao valor da propriedade. Isso porque é uma forma dos municípios eles não serem abusivos nos impostos cobrados com relação a essas transações. Bom, e o terceiro e último erro, que olha, eu vou te dizer, que se ele não é evitado, vai te dar dor de cabeça, viu? Que é não pesquisar maiores informações, não pesquisar mais a fundo sobre o proprietário daquele imóvel que você está comprando, tá? Isso porque essa propriedade ela pode estar sendo um material para alguma questão ilícita, alguma coisa irregular, algum crime, ou até mesmo estar sendo negociada ali na justiça e tudo mais, através de processos trabalhistas. Aquele vendedor ele tá com alguma questão judicial onde ele é réu de algum processo e aquele imóvel vai ter que ser bloqueado como forma de pagamento de alguma sentença, enfim. Então é muito importante que haja essa investigação para que você não seja colocado em maus lençóis, tá? Até mesmo aqui no nosso canal a gente já conversou com a doutora Érica Uchoa, que ela é uma advogada também, que ela bateu um papo comigo, e nós conversamos sobre uma situação, sobre várias situações, né, que podem acontecer quando você paga o sinal de compra daquele imóvel que está sendo negociado e é identificada alguma irregularidade. Se você, o comprador, tem o direito de receber ou não de volta aquele sinal que já foi pago, tá? Então eu também acredito que seja um conteúdo que possa agregar bastante valor para você a partir desse vídeo que você está aqui assistindo, tá? Então você pode saber como agir caso você passe por um problema como esse terceiro aqui que nós mostramos para você, que é um problemão, né? Vai te dar uma dorzinha de cabeça aí, e então, para evitá-la, o ideal é que você siga esse passo a passo que a gente comentou por aqui, certo? Para você não ter dor de cabeça e aí a compra da casa própria ela seja algo satisfatório e não traumático, tá? Bom, vale a pena também, antes de encerrar o vídeo, reforçar que
você pode fazer sozinho toda essa tramitação, negociar direto com o proprietário e tudo mais. Mas você está sujeito a correr alguns riscos esses que a gente acabou de comentar por aqui, né? Então, se você tem um profissional te auxiliando durante todo esse processo aí de compra e venda, muitas dores de cabeça poderão não ocorrer aí durante o período, tá? Então é muito importante que você tenha uma pessoa entendida, especialista no assunto, tocando todos esses pontos com você, tá? Então fica aqui a nossa dica, fica aqui o nosso alerta que comprar um imóvel, vender um imóvel é um assunto muito sério, é o que você que está comprando está abraçando aí por mais 30 anos pelo menos, né? E você que está vendendo também, tá se desfazendo, né, de uma propriedade, de um bem muito valorizado. Então é importante que você tenha muita responsabilidade. E para isso, o ideal é que tenha um profissional intermediando tudo isso, te auxiliando, te dando suporte, certo? Então, vale a pena ficar atento a todos esses pontos, porque tudo isso é investimento para todo mundo, certo? Bom, caso você tenha passado por algum problema aí com a escritura da sua propriedade, coloque aqui pra gente, que a gente fica de olho nessas situações reais. Eu acho que elas agregam muito aqui para quem está assistindo o nosso conteúdo. Caso tenha passado, não tenha comentado algum ponto importante ou algo não tenha sido muito bem esclarecido, coloque aqui também nos comentários pra gente, que estamos sempre de olho. Combinado? Bom, e eu vou ficando por aqui. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia, pela sua disponibilidade em estar aqui comigo, me assistindo e até mais. Um beijo!